Boa tarde, amiguinhos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa ainda, né? Estamos aguardando o final dessa pandemia, mas espero que estejam todos bem. Olha quem está aqui com a gente. Oi, gente. A Laura e o Davi. Davi, muito bem. Eles vieram aqui participar do nosso culto infantil. E se você aí em casa também quiser vir aqui com a gente, o que tem que fazer, Laura? Comentar aqui embaixo ou ir lá no WhatsApp da tia Marcela. Isso, E da tia Lu. ou no da tia Lu. Isso. Pede pro papai e pra mamãe, se eles deixarem, você vem aqui gravar com a gente. Vai ser top. Ok? Tá legal, né, Davi? E nós estamos falando de um assunto muito legal. O que nós estamos falando, Laura? Quando Jesus multiplicou os alimentos para a multidão. Não, nós estamos falando Um sobre milagre, os milagre. milagres de Milagre. Jesus. Milagre. Olha aí, já deu spoiler do que a gente vai contar hoje, né? Mas tá bom, já deu spoiler, vamos embora. Tá, vamos seguir. começar aqui. Vamos seguir. Então hoje nós vamos falar sobre a multiplicação Dos alimentos. dos alimentos. Imaginem a cena, amiguinhos. Jesus estava no meio de uma multidão de pessoas, como sempre, né? Jesus sempre estava rodeado de muita gente, né, Mas como gente? que ele tava lá? Porque ele foi até lá, uai. Ele foi até lá para ensinar as pessoas, né? Para curar, para dar atenção para eles. E aí, quem chegou? Quem veio falar com Jesus? Os discípulos. Os discípulos vieram falar com Jesus. Eles vieram falar para Jesus tudo o que eles estavam fazendo, né? Com a multidão. E eles estavam muito Cansados. Por que Muito. eles estavam cansados? Porque eles estavam ali faz tempo, eles estavam com fome, estavam com sono. Eles queriam deitar um pouco para relaxar. E aí Jesus falou para eles, Laura, vamos para um lugar mais calmo. Para mais vocês calmo. relaxarem. Isso, para eles poderem descansar, sair do meio um pouco, né, daquela multidão de pessoas. E eles entraram num barco para irem para um lugar mais tranquilo. Foi isso? Sim. E aí, o que aconteceu? Você sabe, Davi? Não? Conta pra gente, Laura. Então Jesus olhou para trás e viu que a multidão que estava lá com ele estava vindo atrás dele. Não acredito, eles não deixaram Jesus ir para um lugar ficar quietinho. Não. Por que eles queriam ir atrás de Jesus? Porque eles queriam ficar com Jesus. Eles queriam ir até Jesus. Então Jesus conseguiu descansar, Laura? Não. Não. Mas quando Jesus viu todo aquele povo seguindo ele sentiu compaixão, sentiu dó, né, Davi? Sentiu que aquele povo estava perdido, que precisava de orientação, precisava que alguém os ajudasse, falasse coisas boas para eles, né? Sim. E Mas Jesus? quem ia ajudar eles? Os discípulos e Jesus. Isso. E aí eles continuaram com a multidão. Sim. E o dia começou a Aí pro fim da tarde. acabar, né? Começou a chegar ao final da tarde. E aí os discípulos vieram falar com Jesus. O que eles falaram para ele? Eles falaram que eles estavam muito... É pra eles ir embora. Manda eles embora pra casa deles, vai. Manda esse povo embora para casa para comer. Por que né? Deus queria mandar eles embora? Não, Deus não. Os discípulos. Isso. Por quê? Porque não tinha comida lá. Simplesmente porque não tinha comida lá. Eles falaram, não, vai embora. Não tinha um lugar para comprar comida. Não. Porque lembra, amiguinhos? Mas também para comprar comida para 5.000 homens. Tirando as crianças e as mulheres, Quantas pessoas eram? 5.000 homens. Tirando as crianças e as mulheres. Então tinha muito mais que 5.000, né? E era um lugar, lembra que eu falei para vocês que os discípulos queriam descansar e que Jesus tinha levado eles para um lugar tranquilo, deserto. Então não tinha onde comprar. Não. E mesmo que tivesse, precisaria de muito Dinheiro. dinheiro para comprar comida para todo aquele povo, né, Laura? Sim.
E o que os discípulos falaram então para Jesus? Manda eles embora pra casa deles, uai. Porque na hora de comer a gente vai embora para casa, não é, amiguinho? É. Na hora de almoçar, de jantar, né? A gente vai para casa, não é? É em casa que tem comida, né? E o que Jesus falou para eles? Que não. Não ia mandar o povo embora. Não vai mandar ninguém embora, Deixa não. eles aqui, velho. Deixa eles aqui. E a comida? A comida, vocês se viram. Exatamente, amiguinhos. Jesus falou para os discípulos: deem vocês para eles de comer. Procurem comida para eles, né? E aí o que eles fizeram? Eles foi procurar na multidão se tinha alguém com comida. Saíram procurando entre aquele monte de pessoas se alguém tinha comida, né? Mas por que eles estavam com tanta fome assim? Muita? Porque eles estavam lá acho que desde de manhã. Aí eles estavam até finalzinho da tarde. Não tinham comido nada ainda, o dia todo. E aí eles encontraram alguma coisa? Sim. O que eles encontraram? Eles encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas como que ia dar pra multidão 2 pães? Então, isso a gente já vai falar daqui a pouco. Na mão de Jesus, né? Imagina, Davi, 5 pães, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 peixinhos. Quantas pessoas será que conseguem se alimentar com 5 pães? Se um pão dá pra dividir com 1 ou 2 pessoas, 5, umas 10, né? Umas 10 pessoas no máximo, né? Nossa. Para comer bastante? Eu ia pegar o peixe ali, ó. É. Mas tinha só 10 pessoas, Laura? Não. Quantas tinham? 5 Aproximadamente umas 10 mil pessoas por É. aí. Nossa. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aí eles trouxeram para Jesus, né? Esses 5 pães e 2 peixes. Mas eles acreditavam que aquilo ia servir para alguma coisa? Não, E por que eles não acreditaram? porque eles não acreditaram. Eles não acreditavam que Jesus era capaz de fazer milagres, né? Sim. Eles, lembra que a gente estava falando na outra aula, que às vezes eles acreditavam, às vezes eles duvidavam, porque eles eram homens de pouca Fé. Pouca fé. E o que Jesus fez, Laura? Ele orou, Pegou os alimentos, levantou para o alto, orou abençoando-os. E aí, Aí então ele repartiu para os discípulos os peixes e os pães. Mas por que ele queria orar? Porque ele pediu a Deus que o ajudasse a multiplicar aquele alimento para os cidadãos que estavam lá. para todos que estavam lá, né? Olha, amiguinhos, antes de Jesus fazer qualquer coisa, mesmo ele sendo Deus, ele orou, olhou para os céus, orou e entregou aquela oferta, aqueles alimentos para Deus, para que Deus fizesse um milagre ali. E aí ele distribuiu os pedaços para os discípulos, certo? Certo. E o que ele falou para os discípulos? Vai entregando para a multidão. Vão alimentar a multidão. Gente, fala sério. Eu imagino os discípulos com um pedaço de pão e um peixinho em cada mão e aquele povo todo olhando para ele e eles pensando, o que nós vamos fazer com isso? Se eu fosse um dos discípulos, eu ia cortar o pão no meio, ia pôr o peixe e ia virar um cheeseburger de peixe. Ah, você ia fazer um X-peixe, né? É, X-peixe. Um Macfish, né? Macfish. Infinito. É. Ah, entendi. Ó, imagina o que eles fizeram. Conta pra gente, Laura. Eles foram Entregando para a multidão. Até eles ficarem saciados, satisfeitos, não quererem mais nada. e cada vez que eles pegavam um pedaço e distribuíam, o que acontecia? O pão não acabava. O pão não acabava, gente. Imagina isso, Davi? Imagina, você vai lá no McDonald's e aí, lanche finito. E aí você vai lá, compra. Ah, é grande. Você e aí, morde E aí, e não acaba. e volta o pedaço. Você morde de novo Volta e não um pedaço. acaba. Pois foi assim, amiguinhos. Conforme os discípulos entregavam os pedaços para a multidão, o pão não acabava, né, Laura? Aham. E nem o peixe. Mas nem o peixe. Mas Não como acabava. Deus fez isso? Como Jesus fez isso? Ah, Com a ajuda de aí, Deus. aí é com ele, né?
Só ele para fazer isso. E todos se alimentaram. Mas por mim, Jesus fez isso com a ajuda de Deus ou com ele mesmo. Eles não são uma pessoa só? Sim. Lembra que a gente já aprendeu? Ele é o Espírito Santo, Jesus, Deus e Espírito Santo. São todos Unidos. um só, não é? E depois as pessoas comeram. Comeram pouco, Laura? Não. Comeram até... Muito mesmo. Eu acho que eles ficaram depois disso com a barriga assim. Crente come pouco? Não. Crente come muito, não é? A Bíblia fala que eles comeram até se fartar, Nossa. até ficarem satisfeitos, não aguentarem mais de tanto comer. E será que acabou o alimento? Não. Nossa. E o que aconteceu? Diz na Bíblia que Jesus disse: vão pegar cestos, porque ainda tinha sobrado mais. Ainda tinha comida. Você acredita? E Ainda aí sobrou. Jesus mandou guardar tudo que tinha sobrado. Sim. E se eu te contar que deu 12 cestos de pães e peixes? 12 cestos, Davi. Imagina, levar pra minha 12 casa um. cestos, grandão, cheio de pão e peixe. Ô tia, Ah. Deus ia deixar eu levar pra casa e eu ia levar. Ah, eles levaram embora, né? Então eu ia levar. Para alimentar outras pessoas, né? Jesus não queria que aquilo estragasse, porque ele não desperdiçava alimento, né? Como nós hoje não podemos desperdiçar alimento. Se eu fosse os discípulos, eu ia guardar um pouquinho na minha casa e dar pros pobrezinhos. Para quem não tem o que comer, né, Davi? Que os fico chutos, essas coisas. Que história legal, hein, Laura? Você gostou, Davi? Sim. O que vocês aprenderam com isso? Eu aprendi Com que essa história. Eu aprendi que a gente tem que ter fé nos milagres que Deus vai fazer. Em tudo que Deus vai fazer, né? E acreditar no impossível. Porque o que Jesus fez foi impossível para nós, não foi? Porque foi um Milagre. milagre, exatamente. Com a ajuda de Deus, o impossível é possível. Muito bem, Laura. Tem uma frase que diz que o impossível é apenas uma especialidade de Deus. Meu pai fala Sabia? que o impossível é Deus pecar só. Ah, isso realmente é impossível. Deus nunca peca. Mas Nossa. nós pecamos, né? Mas aí nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. E não Fazemos de novo. pecamos mais. Porque não adianta pedir perdão e pecar de novo, né? É isso, que meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Muito obrigada pela Laura. Muito obrigado pelo Davi, por vocês terem vindo aqui participar conosco. Vocês gostaram? Sim. Então chama os amiguinhos para vir também. Galera, vem aqui nos comentários e escreve se vocês querem vir. Ou pega o WhatsApp da tia Marcela ou da tia Lu. E fala. E deixa like, se inscreve e ativa o sininho. Isso, é só Tchau. falar. Pode falar, Laura. Fala que você quer vir aqui gravar com a gente. Se você quiser vir, é só você escrever aqui ou pegar o WhatsApp da tia Marcela ou da tia Lu, como o Davi disse. Ok? Tchau, Isa. Tchau. Tchau, Júlia. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Jesus te ama. Tchau.